Pois é, Marcos, além da retomada das duas atividades que você já citou, voltam a funcionar em Parintins restaurantes, lanchonetes, bancas de alimentos, academias e associações. Mas todos esses estabelecimentos devem respeitar duas coisas. Primeiro é a taxa de ocupação, que não pode ultrapassar os 50%, e também o toque de recolher, que começa às 10 da noite e encerra às 5 da manhã. Esse toque de recolher entrou em vigor em Parintins no dia 10 de julho e segue até o dia 25 deste mês. Lembrando que no município continuam proibidos a prática de esportes coletivos, atividades em casas de shows e a utilização de máscaras de proteção continua sendo obrigatória. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E vamos falar do número do coronavírus aqui no Pará. A Secretaria de Saúde do Pará confirmou nesta segunda-feira mais 122 novos casos da Covid-19 e 8 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos 7 dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 1.939 casos e 17 óbitos acontecidos em dias anteriores. Agora são 128.570 casos e 5.318 óbitos no Pará. E o Detran aqui do Pará divulgou o balanço parcial do segundo final de semana da Operação Verão 2020. Mais de 300 registros relacionados ao excesso de velocidade foram contabilizados nas estradas paraenses. Entre as infrações mais comuns cometidas pelos condutores e autuadas pelos agentes estão o excesso de velocidade, o não uso do capacete por motociclistas, transitar com o farol apagado nas rodovias, veículo com licenciamento anual em atraso e condutor dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação. O órgão está atuando com 230 agentes de educação e fiscalização distribuídos em 35 municípios do Pará. As blitz educativas são realizadas em locais de maior concentração de pessoas no veraneio, como Mosqueiro, Salinas, Marabá e Santarém. Foi preso pela Polícia Civil aqui do Pará o médico ginecologista Orlando Veiga Filho, acusado de abusar sexualmente de pacientes no interior do Pará. De acordo com as informações da Polícia Civil, o médico atuava nos municípios de Breu Branco, Tucuruí e Parauapebas e suas vítimas seriam pacientes que frequentavam uma clínica particular onde ele atendia. Ao todo, mais de 10 vítimas registraram um boletim de ocorrência contra o médico. A presença das Forças Armadas na Amazônia Legal irá continuar até o mês de novembro. Um decreto de garantia da lei e da ordem com autorização do presidente estendeu a presença dos militares aqui na Amazônia. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as Forças Armadas que atuam na Amazônia, elas fazem parte da Operação Verde Brasil 2, que intensifica o combate aos crimes ambientais em toda a Amazônia Legal. Esses militares, eles atuam nas áreas de fronteiras, em terras indígenas, em unidades de conservação e outras áreas que pertencem à União. Com este novo decreto do governo federal, eles estão autorizados a atuar nessas áreas até o dia 6 de novembro de 2020. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. 2 pessoas estão desaparecidas após um acidente ocorrido com uma rabeta na noite do último sábado, dia 11, no município de Breves, na Ilha do Marajó, aqui no Pará. No momento do acidente, havia 4 pessoas na embarcação. 2 conseguiram escapar ilesas, outras 2 continuam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros Militar continua no local fazendo as buscas. Até o dia 3 de agosto, diversas ruas de Belém estarão parcialmente interditadas para a execução de obras na substituição da rede de abastecimento de água. E vamos conferir quais as vias terão trânsito reduzido. Até o dia 20 de julho, estarão parcialmente fechados os trechos das seguintes vias: Avenida Almirante Van de Kock, Travessa João Balbi, Rua Boaventura da Silva, Avenida Visconde de Souza Franco, Rua Domingos Marreiros, Rua Antônio Barreto, Rua Diogo Moya, Dom Romualdo de Seixas, Dom Romualdo Coelho, Travessa Dom Pedro I, Rua Municipalidade,
Avenida Senador Lemos, Rua Bernardo Couto, Rua Oliveira Belo e Jerônimo Pimentel. De 21 a 25 de julho é a vez das seguintes vias passarem por obras: Avenida Generalíssimo Deodoro, Travessa 14 de Março, Avenida Pedro Álvares Cabral, Avenida Alcindo Cassela, Avenida Senador Lemos, Rua Bernardo Couto, Travessa Dom Pedro I, Travessa Soares Carneiro, Travessa Ferreira Pena, Travessa Manuel Evaristo e Travessa Mauriti. Já do dia 27 de julho até 3 de agosto, receberão os serviços a Travessa Humaitá, Travessa Mauriti, Avenida Duque de Caxias, Travessa Lomas Valentinas, Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa Dom Pedro I. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou esta semana 30 anos de existência. Ao longo desses anos, muitas conquistas foram alcançadas e outras ainda precisam de atenção especial. A pandemia, por exemplo, deve trazer consequências sobre crianças e adolescentes que são agravadas pela situação de desigualdade social. Na entrevista de hoje, o presidente do CONDAC, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai falar sobre o trabalho que está sendo realizado pelo órgão e os desafios e importância deste conselho. Bom, nós vamos falar hoje sobre o que é o CONDAC. O CONDAC é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém, órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis de política de atendimento à criança e adolescente em Belém, observada a sua composição, que é paritária, 50% sociedade civil e 50% governo. O CONDAC tem como seus objetivos agir junto à sociedade e aos órgãos públicos, propondo e garantindo uma ação política compatível com as reais necessidades das crianças e adolescentes, fazendo cumprir, através de mobilização social e conscientização da sociedade, a legislação vigente ou a que venha a ser elaborada com relação aos direitos das crianças e adolescentes. Em sua competência, o CONDAC tem a formulação de uma política pública municipal dos direitos da criança e adolescente, definindo prioridades e controlando ações de execução. Tem como também estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no município as crianças e adolescentes, afeto às suas deliberações. Também tem registrar e atualizar periodicamente o cadastro das entidades governamentais e não governamentais de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. Delibera sobre os recursos do Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, como também preside o processo de escolha de conselheiros tutelares e também dá posse aos conselheiros tutelares. Compete ao presidente do CONDAC representar judicial e extrajudicialmente o CONDAC, convocar as reuniões, presidir os plenos, submeter à votação as matérias pelo plenário, intervindo na ordem dos trabalhos e suspendendo caso seja necessário. Assinar as deliberações do Conselho, as atas relativas a seu cumprimento, delegar competência, decidir questões de ordem e proferir o voto de desempate. Resolve também as lacunas de regimento interno, ad referente do Pleno, requisita os serviços ao Poder Público Municipal e demais integrantes dos conselhos, os servidores necessários ao atual cumprimento do trabalho administrativo. O que é o Conselho Tutelar? É um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. O que ele faz? Ele atende às queixas, reclamações, aconselha, encaminha, acompanha os casos, faz requisições de serviços necessários à efetivação dos seus respectivos atendimentos, adequando cada caso de acordo com a sua necessidade. Contribui para o planejamento e a formulação de políticas e planos municipais de atendimento à criança e adolescente,
aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso. O que diferencia o Conselho de Direitos em relação ao Conselho Tutelar? Ou seja, qual é a diferença entre o CONDAC e o Conselho Tutelar? Bom, a diferença entre os dois conselhos está principalmente nas suas atribuições, aonde o CONDAC atua na formulação e no controle da execução das políticas públicas que asseguram os direitos das crianças e adolescentes. Já o Conselho Tutelar, ele atua no atendimento, né, dos casos concretos de ameaça, violação desses direitos dessas crianças que estão sendo violados, fiscalizando também as entidades que atuam com crianças e adolescentes. Hoje nós vamos falar um pouquinho também dos últimos 30 anos do ECA. Foi uma lei criada em 1990, aonde direcionou todo o atendimento, né, e regulamentou os procedimentos de crianças e adolescentes. Antigamente, por exemplo, não existia o CONDAC e nem o Conselho Tutelar. Com o advento do ECA, foi feito a formulação desses conselhos, né, onde se houve uma política mais efetiva, né, para atuar e resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós estamos falando da nossa jurisdição, que é Belém. Gostaríamos de desejar a todos um feliz aniversário do ECA, a todos aqueles militantes, aquelas instituições que atuam, né, com essa temática de criança e adolescente, e dizer a todos que toda criança tem o direito de ser feliz. Segundo o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, as denúncias de violência contra a mulher aumentaram 35% durante a pandemia do coronavírus. Em Belém, um núcleo de práticas jurídicas de uma faculdade particular, mulheres vítimas de violência têm atendimento gratuito. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha estabelece como violência doméstica ou familiar contra a mulher qualquer tipo de omissão baseada no gênero, seja ela que lhe cause morte, lesões, sofrimento físico, sexual ou psicológico e até danos morais ou patrimoniais. E durante a pandemia, com o aumento de casos de denúncias de violência contra a mulher, a Faculdade Uninassal Belém está oferecendo atendimento jurídico gratuito a essas mulheres. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 18 horas. Basta entrar em contato pelo número 9-8066-9391. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O Barco Hospital Papa Francisco completa 1 ano de atuação na Amazônia. Estudantes podem solicitar a suspensão do pagamento do financiamento estudantil. Mais de 600 mil pessoas são vítimas de leishmaniose em todo o mundo. E a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a Santarém, no Pará.